Boa noite, gente. Olá, boa noite. Olá, deixa eu chamar aqui a doutora Nájila. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Vocês já fizeram live de três? Não, Não, a primeira live que eu primeira tô vez. fazendo. Eu também, semana passada, estreiei aqui live de 3 pessoas. A dificuldade é apenas na condução, né? De quando uma fala, a outra precisa ficar em silêncio. Mas, enfim, aqui ninguém é marinheira que não esteja acostumada a navegar mares diferentes, né, Nájila? Com certeza, com certeza. Gente, primeiramente, eu quero agradecer imensamente vocês terem aceito o meu convite. As duas eu já conheço há um bom tempo, a Nájila desde a época da escola. A Andréia eu conheço desde que eu entrei no sistema da OAB. E para mim é uma satisfação, uma honra poder ouvir um pouquinho vocês e dividir olhares sobre o nosso universo, o universo das mulheres, o universo jurídico. E eu queria conversar com você, Andréia, você aqui dizendo para quem estiver nos ouvindo. Você nasceu em Bacabal, eu sei que sua mãe é de Teresina. Olha a Márcia aí, gente, apareceu, doutora Márcia. Nossa presidente, nossa conselheira, as colegas de Bacabal estão entrando aos poucos. Boa noite. Você nasceu em Bacabal mesmo, André? Sou filha de Bacabal, né? Só me ausentei da cidade para poder fazer faculdade fora, mas assim que eu terminei, eu retornei para o Maranhão. E já comecei a advogar. Eu era uma viagem, eu morava em Campina Grande, né? Me formei lá na Paraíba. E uma viagem de 24 horas de ônibus. Quando eu cheguei, eu estava terminando de almoçar e meu cunhado era advogado aqui, já me ligou. Eu não tive nem 2 horas de descanso. Bora, vem trabalhar. Vem logo trabalhar. E de lá para cá nós estamos na ativa. Só em 2 oportunidades mesmo que eu tirei férias foi o período de gestação dos meus 2 filhos, foi o período que eu mais me ausentei do escritório, assim, não teve 20 dias de eu ficar distante. E a gente está nessa luta, gosta de trabalhar. E em 2012 nós colocamos o nosso nome à disposição, né, para trabalhar pela OAB, porque a gente é OAB a partir do momento que a gente recebe a nossa numeração, a gente é OAB, não tem essa história de dizer que não é a OAB, todos nós somos OAB. E coloquei o meu nome à disposição para participar. Eu fui a primeira vice-presidente da subseção, gostei tanto que fui trivice, né? Trivice-presidente, e quando foi em 2018, eu coloquei o meu nome à disposição como candidata a presidente da subseção. Graças a Deus, conseguimos uma boa adesão e estamos à frente até agora, esse ano de 2021, tentando trabalhar em que pese a pandemia tenha nos limitado. E, assim, é um prazer trabalhar pela OAB. Eu sei que as mulheres têm muita dificuldade, mas eu acho que a gente, unindo os ideais, os propósitos, a gente tem como fazer uma instituição mais grandiosa com a participação feminina. Antes de fazer algum comentário sobre o que você falou, eu quero agradecer a apresentadora Valéria Regino, secretária adjunta da Ordem, a Anne Lamara, que é polivalente, ela faz parte de várias comissões, a Rafisa, que é advogada de Nossa Bacabal, conselheira da subseção. Beijos. Ao Leandro, que é advogado, que é vice-presidente da Comissão de Inscrição, e tantos outros amigos que estão aqui, que provavelmente são advogados. Andréia, interessante a sua fala.
que você foi 3 vezes vice-presidente. O que eu suponho que você seja uma pessoa fácil de conviver. Porque uma convivência de 9 anos como vice-presidente requer você saber sempre qual o seu lugar e qual o seu papel perante a instituição, perante a subseção de Bacabal. Mas eu lhe faço uma pergunta. É mais fácil ser vice-presidente ou presidente? Pergunto mais fácil por quê? Porque o vice-presidente muitas vezes gostaria de chamar a responsabilidade de algumas pautas para si, mas não pode fazer isso porque tem que respeitar quem está no cargo. E pergunto se é mais fácil, porque ser presidente, toda a responsabilidade pelo que der certo ou der errado, automaticamente recairá sobre as suas costas. Então, eu pergunto, na sua vivência, o que foi mais fácil, ser vice ou presidente? Assim, passar 9 anos como vice foi um grande desafio, uma preparação. Eu tive meios de crescer e entender os muito grande, porque você tem que estar todo o tempo bastante atuante, vigilante, para poder ajudar os colegas. Né? Você tem que estar disponível praticamente 24 horas. E, assim, a minha postura como vice-presidente para presidente mudou pouco, porque eu sempre gostei. Eu comecei a atuar como jovem advogada e eu não sabia que a forma como eu defendia os colegas chamou a atenção do anterior, do gestor, do presidente anterior. E com a presidente Marlúcia, que foi a minha antecessora, assim, a gente se engajou muito no crescimento da subseção. A subseção de Bacabal não tinha conselho, a subseção de Bacabal não tinha sede, e com tudo isso, a nossa união da advocacia feminina cresceu bastante aqui em Bacabal, lógico, com o apoio dos colegas advogados. Mas o engajamento das colegas, a interação cresceu muito. E como presidente de subseção, é importante que você tenha uma diretoria e um conselho que te ajude também para que eles possam cooperar com você, te ajudar as comissões. Lógico, tem determinados assuntos que dizem respeito ao presidente, mas a gente tem que dividir e tentar compartilhar para poder minimizar as dificuldades, porque as dificuldades... Compartilhar a responsabilidade. Verdade. De 2020 para cá, para 2021, eu sempre digo isso. Parece que a gente ainda não saiu de 2020. A gente entrou em 2021 e continua a mesma situação. E a gente tem tentado conversar bastante com a advocacia e com todas as demais instituições para que ninguém se acomode, que ninguém se entristeça, que não entre em depressão, porque as dificuldades estão crescentes não só na advocacia, mas em todas as áreas. Nós estamos sendo muito cobrados por todos os lados. Aí dizer, advocacia... que essa tristeza, todos nós estamos sentindo, mas a gente precisa todo tempo respirar e dizer, vai passar. Eu acho que esse é um sentimento que predomina em todos nós, essa tristeza que a gente precisa saber lidar com ela. E a parte espiritual é muito importante para que você tenha um bom engajamento, tanto no seu ambiente de trabalho, como no lado pessoal, para que você não seja tanta esponja. Eu assim, converso muito com os colegas, me preocupo bastante. Você mesma disse, a gente se conhece desde o sistema OAB, e é uma coisa que é minha, não é uma coisa que eu estou inventando porque hoje eu estou presidente. Porque antes de eu ser presidente, eu sou advogada. Eu não quero só melhorias para mim, eu quero melhorias para todo mundo. E assim, eu me disponho a ajudar, e as pessoas que estão
ao meu redor, eu tento estimulá-las para que elas possam fazer isso, para que as dificuldades sejam as menores possíveis. E aqui em Bacabal, a gente faz esse trabalho, muitas das vezes entra em contato com os colegas de outras subseções, trocamos ideias, eles também entram em contato com a gente, porque a subseção de Bacabal, eu sempre falo, ela ganhou um destaque a nível de Maranhão, porque é a forma de trabalhar de todos nós, assim, de querer ver e ter o melhor para a advocacia. Dificuldades nós temos. Ano passado nós vivemos um problema enorme aqui na subseção com relação à violação de prerrogativas, que repercutiu a nível nacional, mas a advocacia toda se uniu, porque isso é um momento onde todos não precisam estar somente unidos para defender quando tem as prerrogativas violadas. Você pode ir na casa de todos para dar sugestões. Críticas, a gente aceita. Eu sempre digo, essa casa aqui é de todos, ela está aberta a sugestões. E, assim, eu estou ali para contribuir, incentivar que futuramente outros colegas, e principalmente as colegas, se sintam encorajadas de trabalhar e procurar melhorar a nossa advocacia. E não só a advocacia, mas também pelo lado social, porque nós somos, como advogadas, nós somos pessoas públicas, que as pessoas se espelham e se encorajam na gente também. Eu quero agradecer a presença da advogada Dona Silvia, que eu já tive um prazer de fazer live com ela. Quero agradecer ao conselheiro Marcelo Bruno, que se encontra presente na nossa live. A doutora Sejam bem-vindos. Conselheiro da Caixa. Muito obrigada pela presença. Agora vamos ouvir um pouquinho a doutora Nájila, porque ela com certeza terá muito o que contar, porque eu soube que hoje teve um acidente, e esse acidente, quem estava na frente da embarcação, me corrija se eu estiver errada, era uma mulher, e eu já posso imaginar o quanto essa mulher vai sofrer de pressão psicológica, de preconceito de gênero. Conta aí um pouquinho para a gente, Nájila, primeiramente, como é que surgiu o seu interesse por essa área do direito? Primeiro, boa noite, Ananda. Agradeço o convite. Boa noite, doutor André. Um prazer ouvir tua história também, os teus desafios aí na subseção de Bacabal. A Ananda é uma amiga de infância, nossos pais, amiga de IASES, de Pitágoras e agora de OAB. Eu fico muito orgulhosa do teu trabalho frente à nossa casa. Minha história com porto, com navegação, começou antes de mim, primeiro com os nossos bisavós libaneses que vieram de navio a vapor para o Brasil. Então, a gente já vem escutando essa história desde criança. Meu pai foi advogado da Vale, participou da construção de ferrovia, e depois eu vim, quando eu fui morar fora do Brasil, eu comecei a trabalhar com acordos de livre comércio no Conselho das Américas, lá em Washington. Eu me formei lá nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e fui trabalhar na ANTAC, na agência que regula o setor, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ali eu trabalhei na assessoria internacional com os acordos bilaterais de transporte marítimo e já estou nessa área tem 15 anos, mais ou menos, atuando como profissional. Maravilha, Nájila. Eu não sabia que já estava há 15 anos nessa área. E eu imagino que hoje você deva ter lido bastante a respeito desse acidente. O que Sim, você era isso que eu ia... de informação a respeito dele? Temos, Ananda. Hoje a tua live vai ser a primeira mão que eu vou falar sobre esse assunto. A gente está comentando muito nos grupos de WhatsApp, nas reuniões, nas videoconferências que eu faço parte. Então, foi um mega navio, é o Ever Given, né? Ele pesa 220 mil toneladas e tem 400 metros de comprimento. Ele estava sendo capitaneado por uma mulher, uma comandante mulher. E ele está encalhado lá no canal de Suez, é um canal que é uma das grandes passagens para o comércio mundial ali dos países árabes.
Oi? Fica no Egito, não é isso? Fica no Egito. A comandante, ela é egípcia, ela já teve muitas dificuldades para entrar nesse setor como comandante de navio, como comandante de um mega navio. Então, desde criança que ela tinha essa vontade de entrar na academia, de estudar transporte marítimo, de estudar navegação, de fazer parte da marinha do país dela e trabalhar no comércio mundial, no transporte marítimo de cargas mundial. E aí acontece um incidente como esse, e nós que atuamos no setor, isso impacta todo mundo, isso impacta todos nós. Ela é egípcia, em países árabes, entrar nesse setor já é extremamente difícil, alguns impossível para as mulheres. Então, essa é a notícia do momento, é o que essa comandante ela vai vir a sofrer de preconceito, inclusive, e também da responsabilidade pelo acidente da navegação, porque são volumes vultosos nessa área que a gente trabalha. E além do dano, ela realmente vai, infelizmente, sofrer aí todo esse preconceito pelo fato de ser mulher. Isso, a WISTA, que é a Women's International Shipping and Trading Association, que eu faço parte, que é a Associação Internacional das Mulheres na Navegação e no Comércio Exterior, ela já vem se movimentando para também falar sobre esse assunto. A Luciana Guerese, que é a diretora executiva, e a Flávia Maia, que é a presidente, já falaram muito sobre esse assunto da mulher no nosso setor. E com certeza a associação vai se movimentar para poder entrar em defesa dessa mulher. Todos os encalhes de navios de grandes embarcações foram por homens. Aí, quando acontece um acidente desse envolvendo uma mulher, já fica bem difícil, né? Então, vocês podem imaginar, a Nanda Turk já vem estando aí à frente de Comissão da Mulher, já vem participando de muitos movimentos por equidade de gênero, são aquelas mesmas questões que se vem enfrentando. E o dela vai realmente ser pelo fato de mexer numa área com volumes grandes de dinheiro e pelo fato de ser mulher também em país árabe. É importante essa questão que você enfatizou sobre a questão de gênero na sua área, porque eu imagino que antigamente mulheres no porto eram vistas de forma completamente desfavorável e desvantajosa pela suposta ausência de força física ou habilidade técnica. O que, com o advento das máquinas, essa questão envolvendo não ter força física deve ter sido substituído e, com certeza, hoje deve ter mais presença de mulheres no porto. Sem dúvida, nós já tivemos muitos avanços, né? Até um tempo atrás, nem se podia cogitar em trabalhar com qualquer coisa que envolvesse força física. Mas hoje nós já vemos muitas mulheres trabalhando nas autoridades portuárias, nos terminais de uso privado, na Marinha, em todas as áreas das Forças Armadas. Agora, a gente ainda precisa caminhar muito em matéria de que essas mulheres entrem num setor que envolve um grande volume do nosso PIB. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, nós ocupamos a 92ª posição, num total de 153 países, no tocante à equidade de gênero em qualquer cargo. Então, isso coloca o Brasil ainda na 22ª posição entre os 25 países da América Latina. Aí, quando a gente traz a lupa um pouco mais para o nosso setor, o setor marítimo, as mulheres representam apenas 2% de 1 milhão de marítimos no mundo. É muita coisa, pouquíssimo a nossa atuação. No Brasil, por exemplo, são mais de 600 práticos, pouco mais de 600 práticos. Apenas 20 mulheres atuam na área da praticagem. A praticagem, para quem não sabe, o serviço de praticagem, para quem não sabe, é aquele prestado como auxílio do comandante na atracação e desatracação do navio, em qualquer área portuária. E mais mulheres já estão se interessando por essa atividade. Então, já vem crescendo bastante. Por exemplo, nós temos um tribunal marítimo. Lá no Tribunal Marítimo, nós temos apenas 2 mulheres atuantes e temos 2 suplentes, no total de, acredito que 11 juízes. Na ANTAC, onde eu trabalhei como assessora internacional, tivemos apenas uma mulher no cargo de diretoria interina, foi porque saiu o diretor e ela entrou. Então, é nessa questão que nós temos que avançar, não é por falta
Eu não gosto de dizer que nós perdemos vagas pelo fato de sermos mulheres. Eu acredito que quando você tem capacidade, quando você tem seu potencial, você mostra o seu profissional, o seu talento, a sua capacidade intelectual, você ganha essas possibilidades. Agora, as empresas precisam ver, precisam prestar mais atenção, sabe, para currículos de mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas. Para que a gente possa subir um pouco mais nesse patamar. A gente já está aí um tempão percorrendo, muitos anos já percorrendo nessa mudança de ingresso aí das mulheres no setor de infraestrutura e logística, e eu trago que estão no escopo do comércio exterior, e aí entra o setor portuário, o setor marítimo, que nós fazemos parte. Mas já houve esse avanço, agora muita lacuna ainda precisa ser... a gente ainda precisa avançar bastante nesse sentido, sim. Obrigada por ter trazido tantos dados novos para mim. Alguns depois eu vou querer anotar, porque é tão importante a gente ter esses dados registrados para ilustrar futuros artigos. Andréia, a OAB, historicamente, é uma entidade comprometida com a defesa de valores e princípios democráticos. Você acredita que com a paridade aprovada para essa eleição desse ano, a paridade, que eu digo, de racial e de gênero, a entidade vai ganhar ainda mais peso e legitimidade para participar dos debates? Com certeza. Antes, nós conseguimos 30% a paridade, né, para que as mulheres participassem. E esse já foi um avanço muito grande. Inclusive, assim, você foi uma das que capitaneou a campanha, né, trouxe até um evento, se eu não me engano, ano passado, com a Jugman, com a colega Valentina Jugman, né? E, assim, é importante que seja dada oportunidade maior para as mulheres, porque nas 27 seccionais, hoje eu fiz uma pesquisa rápida, nós só temos uma atualmente, que é a presidente lá, a vice-presidente que está em exercício lá no estado de Amazonas, né? No estado de Amazonas, que tem feito um grande trabalho. Falar no estado, quem se encontra aqui, doutor Beto Simonetti, que é secretário-geral do Conselho Federal, e dizem que será o futuro presidente da nossa OAB Nacional. Muito obrigada pela presença, doutor Beto. Obrigada. É a doutora Grace Zappellin, né, que está atualmente em exercício lá no estado do Amazonas. E assim, a cota de negros, né, é importante também, mas que essas pessoas realmente sejam ouvidas, que realmente os projetos, tanto das mulheres como dos negros, sejam colocados em prática. Porque o que a gente percebe? Muitas vezes ficam muito tímidos, e a cooperação maior da mulher e dos negros e negras, advogados negros e negras, é importante, até para que a sociedade se sinta mais empolgada para também batalhar, porque as dificuldades são grandes em todas as áreas. A doutora Nájila estava falando aí, só 2% de mulheres nessa área. Somente de 600 práticos, somente 20 mulheres na prática. E assim, prática, tipo na advocacia, em outras áreas. E isso vai ser importante demais. Aqui, na nossa subseção, eu sempre brinco, a nossa coloca a mesa todinha cheia, porque as mulheres participam. Inclusive, teve um conselheiro vitalício que pediu: Andréa, por favor, deixa a metade para a gente, por conta da participação da subseção de Bacabal, que é muito engajada. O público feminino é muito engajado. E eu acredito que os projetos agora vão ter uma maior dimensão e impacto na vida da advocacia. Eu costumo dizer que a diversidade, ela aumenta o nível de talento. Você imagina o que será essas futuras chapas eleitas com essa diversidade de vidas e de vivências, como vão enriquecer os debates.
não só para a OAB, mas também para toda a sociedade que tende a ganhar com essa representatividade de todos esses segmentos. Andréia, qual tem sido a prioridade de trabalho sua e de sua diretoria para a sucessão de Bacabal? Tem sido o fortalecimento da advocacia aqui e, principalmente, tentar cooperar com as instituições, que a gente pode fazer e unir mais as instituições e, principalmente, a OAB com a sociedade, porque a subseção ganhou uma visibilidade e uma participação maior aqui, e nós hoje somos bastante procurados na sede dos assuntos mais diversos possíveis. Ontem mesmo eu fui acionada na questão da saúde. Queriam explicações sobre a questão de transferência de pessoas que estavam enfermas. E antes a participação era um pouco tímida. E hoje a OAB já é vista, já é bastante procurada. Mas isso é um trabalho não só da presidência, é um trabalho das nossas comissões que têm levado toda essa participação e publicidade, porque não adianta você trabalhar e não procurar dar uma publicidade e que também possa causar um impacto na vida das outras pessoas. E Bacabal, eu digo a subseção Bacabal, mas tem as outras cidades aqui, nós conseguimos aproximar mais a advocacia. Do mesmo jeito que a advocacia do interior ficou mais próxima da capital, nós temos as comarcas circunvizinhas que estão mais próximas de Bacabal. E hoje, quando acontece qualquer problema, quase que de imediato nós tomamos conhecimento e tentamos resolver. Na grande maioria das vezes, nós temos logrado êxito. Eu quero agradecer a doutora Marlúcia. Nossa conselheira, nossa eterna presidente da subseção de Bacabal. Quero agradecer também a presença do doutor Bispo Cerejo. Quero agradecer a presença da doutora Olívia e tantos outros colegas. Nájila, eu nunca atuei na sua área. E eu vou procurar fazer perguntas bem triviais, até para ajudar, se alguém estiver aqui, algum colega que queira começar a enveredar pela sua área. Me diga o que faz um advogado que milita na sua área. Bom, Ananda, só antes de entrar na resposta dessa pergunta nos comentários, você estava falando que a paridade de gênero é super importante e a participação da mulher é importante na advocacia em todas as áreas sociais. No nosso país, fizeram um estudo, a Organização Internacional do Trabalho fez um estudo, não só com o Brasil, foram cerca de 70 países. E 13 mil empresas espalhadas nesses países mostraram os resultados da mudança que é ter mais mulheres, ter a participação de mulheres trabalhando nessas empresas. E eles verificaram que a mudança é gigantesca. Quanto mais mulheres, quanto mais diversidade e equidade de gênero você tem, eles notaram que melhoraram nos negócios, melhoraram na questão da criatividade, melhoraram na inovação e a reputação dessas empresas foi lá em cima. Então, a gente verifica quão necessário é você ter a mulher no mercado de trabalho. Em qualquer espaço, em qualquer setor das nossas áreas. E o Brasil, infelizmente, ainda está lá embaixo. Assim, 92ª de 153 países é muito baixo. No direito marítimo e portuário, está dentro do comércio exterior. Então, o comércio exterior é essencial para qualquer país. Nós vivemos, 80% do comércio mundial é feito por transporte marítimo, é feito por navios, é feito por grandes embarcações. Aqui nós moramos na Baía de São Marcos, fazemos conexão direta com a China, são 45 dias que um Valemax percorre para fazer a movimentação dessa carga, do Brasil para o país asiático. Então, para nós somos um país puramente marítimo, nós somos um país de imigrantes,
Todos nós aqui, você vai puxar, vai ter sempre alguém que chegou, que veio parar aqui no nosso país, em alguma embarcação. Então, eu procuro dizer quão essencial a navegação é para as nossas vidas. A gente, às vezes, pensa que, nossa, o porto ou um navio é algo tão distante, mas quando você vai no supermercado, aquele produto que você está comprando, adivinha, chegou como? Nós ainda temos uma cultura de transporte terrestre muito grande, de rodoviaristas, como se diz. Agora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o rio Mississippi é o grande catalisador da movimentação de cargas. Aqui a gente ainda peca muito na exploração de hidrovias. São 55 mil quilômetros de vias navegáveis. O país tem abundância de rios. A gente, esses dias, segunda-feira, estávamos falando sobre a água, foi o Dia Mundial da Água. E nós só pensamos na questão do consumo da água, mas aqui são 55 mil quilômetros, populações ribeirinhas para toda a parte, em especial Norte-Nordeste, e apenas menos de 20% dessas hidrovias são utilizadas para o transporte marítimo de cargas. O que o advogado no direito marítimo faz? Nós fazemos oitivas de tripulantes de embarcação, nós trabalhamos com seguros marítimos, que são os clubes de P&I, quando ocorre um acidente ou fato da navegação. Que mais? A exemplo das oitivas, eu acompanho a oitiva de tripulação de navio. Quando acontece algum acidente, por exemplo, na Baía de São Marcos ou em qualquer porto que esteja na nossa jurisdição, o advogado vai acompanhar na capitania dos portos daquela região. A tripulação, cada um, né, tem a lista de perguntas, cada membro da tripulação vai responder e nós, enquanto advogados, vamos acompanhar para verificar se não está acontecendo nenhum erro da capitania dos portos. Essa tripulação, a maior parte é estrangeira. A exemplo de uma que eu fiz, a tripulação a maior parte era filipina e o comandante era russo. Então, tem a questão da tradução. Muitas vezes, um termo de tradução gera um grande dano, que já participei de grandes danos que aconteceram por conta de tradução mal feita. Não mal feita, mas erros mesmo de tradução. E aí o advogado vai lá e acompanha essas questões. Tanto o acidente da navegação, os processos no comércio exterior, os processos junto aos intervenientes do comércio exterior, que é a Autoridade Portuária, a Marinha do Brasil, Ministério da Agricultura, Polícia Federal, Anvisa. E em relação à área portuária, nós acompanhamos também projetos de concessão, leilões de terminais, a ascensão aí dos terminais de uso privado, que é a iniciativa privada investindo cada vez mais na área portuária, e é um setor que é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a estabilidade econômica. Nós não podemos viver sem essa área, sem o setor marítimo e portuário. É por aí que são movimentadas grande parte das nossas cargas. 95% do nosso comércio exterior é feito por via marítima, mas o Brasil ocupa somente 1% no comércio mundial, de acordo com a Organização Mundial de Comércio. Então, fica aí a dica para quem quiser atuar, para a gente fazer esse movimento ainda maior e subir um pouquinho o patamar do Brasil nessas organizações aí internacionais de comércio. Ou seja, operacionalmente, você precisa ir nos portos para trabalhar de acordo com a situação, não é isso? Sim, nós acompanhamos também processos junto à agência reguladora, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Advogados atuam também junto às empresas operadoras portuárias. Porque na hora que eu estava pensando, eu disse assim, será que existe essa necessidade? Mas é claro que existe. Para fazer uma vistoria, para atender o cliente diretamente no porto. Mas você trouxe outros exemplos que conseguiram ilustrar melhor ainda. E também, Ananda, só para complementar, a arbitragem é muito utilizada no nosso setor. Não sei se você já deve ter ouvido. Os meios adequados de resolução de conflitos são muito usados nesse setor, porque o navio não tem condição de ficar esperando mais de 2 dias ali no porto, porque o demurrage, que é o tempo que o navio fica esperando, ele vai lá em cima. Então, nós trabalhamos com empresas, são valores vultosos, e então a arbitragem, por isso que eu bato muito nessa bandeira, eu gosto muito de levantar essa bandeira dos meios adequados de resolução de conflitos. Nós não temos como escapar
de fazer essa transformação para uma resolução de conflito mais célere e mais adequado. Nesse setor é o que mais se utiliza. Andréia, no começo da nossa live, o Leandro, que é advogado, ele disse que adora a estrutura da subseção. E eu acho que esse é o sentimento de todo mundo que conhece a sede física. Embora exista, seja um espaço aberto para várias pessoas frequentarem, existe um aconchego que eu acho que vem daquela copa ali, daquele cheirinho de café, naquele ambiente. E ele fez essa observação, e, na minha opinião, é uma das melhores sedes do Estado. E eu queria lhe pedir para que você desse um conselho para as mulheres que querem se engajar institucionalmente na OAB. Qual conselho você daria para essas mulheres? Eu acho importante você participar, você contribuir, ajudar, pedir para se inscrever nas comissões da Comissão da Mulher, Comissão de Prerrogativas, de jovens advogados e as outras comissões de educação, de direitos humanos, porque você vai estar aprendendo muito mais, né, a lidar no dia a dia com muitos desafios. E também vai estar ajudando a advocacia, e principalmente porque desde quando nós escolhemos fazer direito, cursar direito, a gente já sabia que a gente ia ter que lidar com muitos problemas. Agora tem que prestar atenção na dimensão que nós damos a esse problema. Como eu disse no início, nós também não podemos ser esponja de muitas coisas, nós temos que abstrair. E não aquele problema a gente triplicar o tamanho daquele problema. O que nós devemos é somar, ouvir bastante e não ter medo de sugerir, não ter medo de chegar e falar na sua instituição, olha, está precisando trabalhar esse lado, vocês estão, eu gostaria de dar uma opinião, o que a gente pode fazer. Eu sempre falo aqui com os colegas, venham nos ajudar, venham dar sugestões. A gente aceita críticas, nós aceitamos críticas, a Casa de Todos está aberta para crítica. Por quê? O que eu quero melhor? Eu sempre me engajei em melhorar a advocacia. Sempre me engajei. E é isso que a gente passa e quer passar para todos os advogados, tanto os mais experientes como os mais novos, que as dificuldades existem. E a gente tem que buscar mecanismo, a gente tem que se adaptar às inovações. Essa pandemia, quem poderia imaginar que hoje nós três estaríamos aqui conversando? Quem poderia imaginar que de vez em quando dá um frio na barriga, a gente vai ligar uma câmera, mas ainda dá aquele friozinho na barriga, apesar de você já ser acostumado. Mas esse novo não pode te inibir de você progredir na sua profissão. O direito marítimo aí, eu estou extremamente encantada com a doutora Nájila e eu estou curiosa, eu não vou me conter. Quantas advogadas no Maranhão são especialistas nessa área, doutora? Doutora André, eu também estou encantada com a sua história, por você ser tão aguerrida também com o que você está fazendo aí, mostrando essa história para a gente. Eu não tenho conhecimento de quantas advogadas atuam no direito marítimo. Quando nós falamos também em direito marítimo, eu falo de comércio exterior. Uhum. Aí nós temos várias pessoas que atuam, que é a área mesmo aduaneira. Então, são as empresas que atuam aqui. Então, o direito marítimo, ele é um ponto no escopo do comércio exterior. Tudo que a gente trabalha com transporte, né, incluindo todos os modais ferroviário, terrestre, marítimo, a gente está trabalhando com comércio exterior. Aí eu não sei te dizer quantas no Maranhão nós teríamos que estão lidando com comércio exterior. Mas eu fico curiosa para saber também quantas mulheres nós temos aí no nosso setor. Eu vou ficar curiosa para saber. Vai ficar me devendo essa resposta. Acabar. Com certeza.
Não, a casa de todos está aberta. Eu quero agradecer a presença do conselheiro federal, doutor Daniel Bruni. Eu quero agradecer a presença do advogado Jorge Martins, que está elogiando aqui bastante. Acho que ele está elogiando mais aqui à minha direita. Quero agradecer... Que nada, ele está elogiando as três. Quero agradecer a subseção de Santa Inês. A doutora Karine Sarmento. Temos colegas também do Piauí prestigiando a live. Doutor Maciel também. Já foi conselheiro da ordem, é procurador do município. Quero agradecer o advogado Thales Andrade. Quero agradecer também, Ananda, uma recente, a Beatriz, ingresso recente na Comissão de Direito Marítimo. Seja bem-vinda, vou checar sim. Ela já sabe muito, já está dando várias dicas aqui também. Achei legal o comentário dela. E aproveitando que ela quer entrar nessa comissão, Nájila, para ser bem sucedido nessa área, que tipo de leitura você recomenda? E eu queria também saber a importância do inglês e do espanhol, se só o inglês supre e se realmente é pré-requisito para a área. Minha amiga, com certeza nós temos que falar inglês. O Brasil ainda fica atrás de países da América Latina nesses termos, porque quando nós precisamos de alguma coisa, nós não precisamos sair do Brasil para conseguir. A gente vai em São Paulo para conseguir. Os demais países não. Por necessidade, por ter que sair da Venezuela para conseguir algo para ir para os Estados Unidos, sair da Bolívia para conseguir algo, tiveram que aprender inglês. Nessa área de comércio exterior, muitas pessoas romantizam, mas tem que saber falar. A gente está lidando com empresas estrangeiras, como eu falei, tripulação de outros países, aqui na Baía de São Marcos, aqui na nossa cidade, aqui em São Luís, que é o segundo maior complexo portuário em movimentação de cargas. Então, temos que aprender, temos que estudar inglês, espanhol já é bem mais fácil. E você me perguntou sobre legislação. A Lei 12.815, que é a Lei dos Portos, ela vem depois da Lei 8.630. É bom dar uma olhada nessas duas. A Lei 9432, que é a nossa lei de navegação atualmente, que vai ser alterada pela BR do Mar, que é o plano de ampliação da cabotagem, de iniciativa do Ministério de Infraestrutura. Então, são projetos que estão vindo aí. O BR do Mar vai alterar toda a nossa lei de cabotagem. A cabotagem, para quem não sabe, é a navegação que é feita de um porto a outro do mesmo país. Precisamos também estudar a lei dos portos, que eu já falei, a 12.815. É basicamente isso, muita doutrina. Dois grandes doutrinadores que eu posso mencionar é a professora Eliane Octaviano, diretora da Maritime Law Academy, e a professora Ingrid Zanella, que é vice-presidente da OAB de Pernambuco e maritimista também. Bom, como vocês podem perceber, tudo se encontra na ponta da língua da doutoragem. Andréia, como o seu marido administra esse seu engajamento institucional? Ele aceita, ele participa bastante, né? Eu acho que ele sente que eu gosto e ele respeita muito a minha opinião, porque quando eu entrei para a diretoria da OAB, eu estava com um filho pequeno de 1 ano e assim, nunca foi dificuldade para que eu pudesse advogar, que eu pudesse trabalhar para a advocacia. O mais novo, eu fiquei gestante trabalhando e assim, eles já absorvem, até as crianças já absorvem, já entrou no íntimo deles, eles já entendem. A mamãe presidente, a mamãe lá na OAB, olha, a mamãe tá falando. E assim, a gente acaba aqui inspirando eles e assim, entendendo. A gente justifica muitas das vezes a ausência da gente não estar participando de alguns eventos, mas assim, a gente conta com a colaboração familiar. Eu conto muito com o meu esposo, a gente sempre conversa e tem um alinhamento muito bom e eu gosto muito do que eu faço, assim,
já tiveram situações assim, de eu dizer assim, eu vou bem ali em São Luís, agora estrada boa, né? Bora. E ele vai comigo, assim, na maior, aceita. Eu acho que é importante a gente ter esse diálogo e o outro entender o que a gente gosta. Porque é muita dedicação, é muita. Eu sempre falo, até vou citar minha presidente Marlúcia, minha eterna presidente, e ela não me disse que tinha esse trabalho invisível, que a gente faz um trabalho de formiguinha e que ninguém enxerga, mas assim, o resultado é tão prazeroso que a gente esquece do cansaço, porque a gente quer ver acontecer, a gente quer melhorar. Ah, vai dizer assim, a Andréia é uma sonhadora. Quem não tem sonhos não faz nada para chegar a concretizar. Eu penso dessa forma. Os sonhos são os sonhos é que nos alimentam a gente continuar o nosso dia a dia. Você já parou para pensar como é que serão as eleições esse ano, Andréia? Sem corpo a corpo? Como é que vocês pretendem fazer em Bacabal, sabendo, eu venho acompanhando como a situação vem se agravando na região? Aqui é como eu até falei anteriormente, aqui a situação está um pouco crítica, né? Mas a gente está preocupado em continuar trabalhando pela nossa gestão, de estar entrando em contato com todas as instituições, porque esse período de pandemia foi um dos períodos que a gente mais trabalhou, a gente não teve muito descanso, foi um período que mais a gente foi cobrado. E a gente está preocupado é que o advogado consiga sobreviver, porque é muito difícil você ver o mercado, as empresas estão falindo, os escritórios estão fechando, mas a crise não é só na advocacia, em todas as áreas. A área médica está crescendo, as clínicas estão lotadas, os hospitais estão lotados, mas o pessoal da área da saúde está esgotado. Tá cansado. O que adianta as clínicas estarem cheias se as pessoas estão cansadas? E o psicológico dessas pessoas, do mesmo jeito, é com a advocacia. E assim, o que a gente deve pensar? A gente deve continuar tomando todos os cuidados para evitar ter a reinfectação ou ser infectado. E cumprir o distanciamento social, mas a população também precisa sobreviver. Precisa, as instituições, o poder público tem que fazer mais a sua parte de vigiar e deixar o comércio. Eu quero agradecer a presença do pai, Jorge Rachid, que se encontra aqui, e deixar o registro para a filha, que hoje ele mandou para o meu WhatsApp um cartão do gabinete dele, o gabinete virtual. Deve ter mandado isso para vários advogados que ele possua o contato. E eu respondi para ele que eu achei o gesto, além de humilde, é digno de quem quer servir. É digno de quem quer trabalhar. É digno de quem pode estar em casa, mas quer ser encontrado. E que seja um exemplo para todos. Que orgulho, fico muito feliz. Ele veio nos prestigiar. E a questão do gabinete virtual é para facilitar também. Muitos advogados estão tendo dúvida de como é que vai despachar, de como é que faz para entrar em contato com os magistrados. E agora, com a pandemia, que não está tendo mais o presencial, eles estão atendendo por videoconferência. Aí fica mais fácil para o pessoal já saber marcar o horário para despachar por videoconferência. Nájila, e o seu mercado de trabalho com a pandemia, houve um abalo? Conte como é que está esse mercado. Está cortando só um pouquinho, mas eu entendi que
Você estava falando sobre se a pandemia afetou o setor, né? O setor de comércio exterior. Então, a doutora Andréia estava falando sobre o esgotamento dos profissionais, dos advogados, da área da saúde. A área portuária também, aliás, está sendo a mais atingida por essa pressão para não ocorrer o desabastecimento. No início da pandemia, essa foi a maior preocupação, porque o comércio não pode parar, os nossos produtos têm que chegar nas prateleiras, têm que chegar nos supermercados. A gente precisa disso para trazer para as nossas casas, material de saúde para ir para os hospitais, e tudo isso é feito por transporte, é feito por via marítima e por via terrestre. Então, imagina como é que estão as equipes que trabalham na frente lá do cais, que trabalham nas operações portuárias. Tivemos hoje um colega do Tegrão, Frank, que infelizmente veio a falecer por vítima de Covid. Então, sentimos muito, e isso está acontecendo em todos os portos. São essas pessoas, elas ficam lá na frente, na hora que vem a embarcação, e foi provado que o Covid está mais na área aeroportuária do que no próprio porto, né? Então, mas o esforço é o mesmo, a intensidade é a mesma, a pressão é grande para fazer com que o setor portuário não pare. Essa foi a grande preocupação desde o início da pandemia. E nós conseguimos. Nós temos pouco mais de 5 minutos para encerrar a live. E eu queria deixar registrado para você, Nájila. Eu tenho uma sensação, todas as vezes que eu converso com você, que você está sempre melhor, que você está sempre em processo de qualificação, de buscar, de melhorias. Mas essa não é uma sensação que eu tenho quando eu reencontro velhos amigos de escola. Que maravilha seria! Alguns amigos, a impressão que nos passa é que pararam no tempo, que continuam lendo as mesmas coisas, que continuam repetindo as mesmas frases, e você não, você está sempre buscando repertórios e histórias novas. E eu desejo que sua carreira prospere cada vez mais, e eu acredito muito no seu engajamento nessa área, e eu sei que é uma das pioneiras por ter colocado nela essa imagem, e o resultado eu já consigo visualizar aqui, de ter realmente todo esse preparo para falar e poder chamar novas pessoas, novas mulheres, como eu olhei uma aqui que quer fazer parte da sua comissão, e eu fico muito feliz. Assim eu vou chorar, hein, minha amiga? Doutora Andréia, que você continue com essa vontade de servir, de contribuir. Eu costumo dizer que nós não estamos na OAB, nós somos parte da OAB. Eleições passam, as chapas são eleitas, outras vezes perdemos, mas o importante é que nós não percamos o sentimento de unidade, de torcida pela nossa instituição. E digo mais, não importa quem esteja na presidência de nossa instituição, eu sempre estarei torcendo e tentando me engajar de alguma forma na nossa instituição de classe. Quer gostem, quer não gostem. Eu fico muito feliz de participar, de conhecer a doutora Nájila, de poder contribuir e incentivar as colegas que contribuam mais com a instituição, porque indiretamente você vai estar crescendo e ajudando a sua classe. Eu queria também mandar um abraço, um beijo especial para a doutora Cleni, que foi delegada da mulher aqui em Bacabal. E, assim, é importante isso. Como eu disse, eu estou presidente, mas antes eu sou advogada e sempre estarei ao lado da advocacia para continuar trabalhando, engajando, tentando aproximar
mas todos os colegas, porque, como eu disse, a gente está no meio de uma pandemia, num momento muito difícil, muito difícil. Nós, enquanto instituição, nós estamos sendo muito cobrados. Como profissional, no dia a dia, no nosso escritório, estamos sendo muito cobrados. Mas se a gente, de forma virtual, um tentar segurar a mão do outro e incentivando, porque tem dias que você não acorda bem. Você fica com aquele turbilhão de notícias ruins, mas e tem o outro lado. E quantas pessoas não estão sendo curadas? Quantas pessoas não têm histórias ricas de dificuldade de sobrevivência? Eu, recentemente, tive uma perda na minha família, um primo meu da minha idade que faleceu e me abalou profundamente, mas, ao mesmo tempo, eu me fortaleci, eu disse, eu não posso desanimar. Hoje, nós temos várias pessoas que se fortalecem com a palavra, um bom dia que a gente dá. E é isso que nós devemos fazer, continuar e chamar as mulheres para poder trabalhar. A doutora Nádia veio hoje dando uma explicação maravilhosa. Eu sabia o que era prático, mas esse outros, de um porto para o outro, eu já aprendi. Eu acredito que todo dia a gente tem que estar aberto ao ensinamento. E doutora Ananda é uma querida amiga e diretora bastante atuante, sempre presente, sempre que eu posso, ela me responde, eu entro muito em contato com todos os advogados. E assim, eu queria muito agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco da advocacia, de poder incentivar e principalmente de dizer, mulheres, vamos participar mais da OAB, vamos trabalhar. Críticas a gente sempre vai ter, mas eu acredito que as críticas são construtivas. Os elogios são bons, mas não se envaideçam com esses elogios, não. Porque a gente está aqui para aprender um pouquinho mais com vocês. Hoje eu já aprendi um pouquinho aqui. Com certeza, eu também concordo com a Andréia. E a Nanda, para mim também é um grande prazer quando eu vejo algum amigo meu bem-sucedido, ou também aqueles que estão na caminhada, quando a gente já se conhece desde criança, e chegar hoje e ver como as pessoas estão aí caminhando. Para mim, eu tenho um sentimento de satisfação tremendo. E te ver também aí trabalhando à frente de tantos projetos, não são fáceis, não é fácil fazer isso que tu está fazendo. E eu fico muito feliz quando eu vejo amigos meus aí crescendo e batalhando para avançar, para aprender cada vez mais. Eu acho, André, também que nós temos que ser mais aguerridos. Quem procurar a ordem vai procurar para sugerir, para debater. As críticas são bem-vindas. Eu acho que é assim que a gente avança, é assim que a gente muda. E a gente tem que se adaptar às inovações, às mudanças. E é isso, eu quero agradecer a Nanda que convidou. Vi várias pessoas aqui, colegas entrando, Chames, meu pai, doutor Rodrigo, doutora Anne, da Comissão de Direito Marítimo. Fiquei muito feliz com todos que participaram e debater esse assunto que para mim é apaixonante. É isso. Chames, um beijo para você, servidora do tribunal, muito dedicada. A Valéria Regino, que deixou aqui um live show. Valéria, obrigada também. por ter ficado aqui com a gente. A doutora Nádia, que é advogada de Bacabal, live muito bem conduzida. Parabéns às 3 participantes. Um beijo, Nádia. É isso, gente. Obrigada. E espero Obrigada que também, um prazer. Prazer, sucesso para vocês duas, cada uma nas suas áreas de atuação. Sucesso. Para vocês também, foi um prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Grande beijo. Beijo.